O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva minimizou a reeleição do ditador da Nicarágua, Daniel Ortega. Ditador que comanda um governo homicida, que persegue adversários, retirou 7 adversários da disputa eleitoral e ganhou. É um ditador, uma das figuras menores da política mundial, pois o Luiz Inácio Lula da Silva apoia o ditador da Nicarágua. Daí, numa entrevista ao jornal espanhol El País, ele comparou o tempo de poder do ditador da Nicarágua com o tempo de poder da chanceler alemã Angela Merkel, que foi eleita democraticamente, eleição após eleição, em um sistema completamente diferente, que é o regime parlamentarista. Aí o Lula, para passar pano no ditador amiguinho, pôs a chanceler alemã Angela Merkel na mesma fala. Essa fala teve enorme repercussão, está correndo todas as redes sociais. Nós separamos aqui e vamos comentar o assunto sobre um candidato à presidência do Brasil que apoia ditaduras. Vamos ouvir o Lula. Todo político que começa a se achar imprescindível ou insubstituível começa a virar um pequeno ditador. Por isso eu sou favorável à alternância de poder. Eu posso ser contra, mas eu não posso ficar interferindo nas decisões de um povo. Nós temos que defender a autodeterminação dos povos. Sabe, eu não posso ficar torcendo. Por que a Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder e Daniel Ortega não? Por que o Felipe González aqui pode ficar 14 anos no poder? Qual é a lógica? Sí, pero Angela Merkel ha gobernado 16 años, Felipe González 13 en España y no metían ninguno de los dos a sus opositores en la cárcel. Olha, eu não posso julgar o que aconteceu na Nicarágua. No Brasil eu fui preso. No Brasil eu era considerado presidente da República eleito, eu fui preso. Fiquei 580 dias na cadeia para que o Bolsonaro fosse eleito presidente da República. Sabe, eu não sei o que as pessoas fizeram para ser presa. Eu sei que eu não fiz nada. Ou seja, esse aí é o Lula. O Lula que defende ditador, que defende prisões políticas, que mistura a ditadura da Nicarágua com uma das democracias mais consolidadas do mundo, que é a democracia alemã, que diz que não pode opinar sobre prisão política no país estrangeiro, porque ele foi preso para a eleição do Bolsonaro. O Lula não foi preso para a eleição do Bolsonaro, o Lula foi preso porque ele é corrupto e lavador de dinheiro. E só foi solto porque o Supremo Tribunal Federal decidiu anular a operação. Porque a prisão do Lula, ela foi decidida não por um juiz, que nem o Lula gosta de dizer, eu fui preso pelo Moro. A decisão de prisão do Lula, ela foi do Moro, de 3 desembargadores do Tribunal Regional Federal e de 5 ministros do Superior Tribunal de Justiça. Lula foi julgado por 5, mais 3, 8, mais 1, 9. 9 juízes. Juiz da causa. Primeiro, os magistrados de 2 instâncias, das 2 instâncias, Sérgio Moro e os 3 desembargadores do Tribunal Regional Federal. Depois, em grau de recurso, ao Superior Tribunal de Justiça, os 5 ministros da turma, por unanimidade, decidiram que a prisão de Lula era não apenas legal, como necessária para dar efetividade à lei penal. Corrupto tem que ir para a cadeia. E o Lula só foi solto, nós sabemos como, a partir do uso de fake news para justificar a anulação da Lava Jato. É por isso que o Lula está solto. Então, o ex-presidente Lula, ele não é só um câncer para a política brasileira. Ele é um câncer para o mundo. Porque é uma voz que sai a rodar o planeta para defender ditadura, como está defendendo a ditadura da Nicarágua. E antes fosse apenas a defesa da ditadura da Nicarágua, o PT chancela e referenda tudo o que se passa na Venezuela, sob os aplausos e o regozijo do Partido dos Trabalhadores. Nós aqui no Paraná, no Brasil todo, mas nós aqui no Paraná, convivemos toda hora com irmãos venezuelanos. Estão por aí, trabalhando, se virando.
Eu não sei vocês, mas eu quando encontro um venezuelano, eu faço questão de conversar, para saber o que que deu, o que que se passou, como é que era a vida lá, como que tem sido a dificuldade dos familiares e dos amigos que ainda permanecem na Venezuela. São depoimentos que têm o efeito de nos rasgar por dentro. Pois isso tudo que se passa na Venezuela, na ditadura de Maduro, tem a chancela do PT. A ditadura cubana, o tempo todo, sob a defesa do Partido dos Trabalhadores. O PT não faz muito. O Lula estava defendendo a supressão da liberdade de expressão nas redes sociais, com o controle da internet. O PT não é um partido de defesa de democracia. É um partido que usa da democracia para defender autoritarismo. E ele se viu desmascarado por estas jornalistas do jornal espanhol El País, que disseram, olha, mas a Angela Merkel, ela não põe os adversários políticos na cadeia. E aí o Lula, por cadeia, eu também fui preso. Como se a prisão de Lula tivesse sido política. A prisão de Lula foi jurídica, porque ele cometeu crime. Então tá aí o Lula, desmascarado de novo. E esse sujeito, ele é um perigo para o país. Um perigo. Eu não sei, se o Lula passar perto de mim, eu vou colocar, vou tirar a carteira, eu costumo usar a carteira no bolso de trás. Eu vou pôr a carteira no bolso da frente, eu tenho medo. Esse tipo de pessoa é perigosa. Perigosa para a democracia. Quem defende ditadura como o Lula defende, e sem ficar corado, né? Defendeu o ditador da Nicarágua na cara dura. Que a população brasileira não esqueça disso.